Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de maio e junho de 2019. Vou apresentar aqui para vocês a minha lista de melhores leituras, as mais agradáveis que eu fiz durante esses 2 meses. Lembrando vocês que eu não vou considerar as publicações mensais ou aqueles mangás que já estão sendo lançados há algum tempo. Começando essa lista com Hacking, o volume 2, Baile dos Vampiros, publicação da editora Mitos, que conta com roteiros do Pat Mills e a arte do Olivier Ledoux, que não sei como pronunciar esse nome em francês, que é uma arte soberba dessa série que é muito bem escrita pelo Pat Mills, que vai narrar a história de um soldado judeu que acabou morrendo, foi parar nesse mundo invertido onde ele vai expiar os seus pecados, ele se encontra com o seu grande amor, que em vida tiveram ali alguns entreveros, os dois estão juntos tentando fugir ali das conspirações e tentativas de depor o Conde Drácula, que é o soberano desse reino invertido. Uma história simplesmente sensacional que eu indico para vocês. Duas Vidas, da editora Nemo, uma publicação que vai narrar a história de 2 irmãos, um deles mais conservador, um cara mais introspectivo, que quer levar aquela vida mais básica, né, sem fugir muito da sua rotina, que é casa, trabalho. Aliás, um emprego que ele nem gosta tanto assim, ele fica mais ali pela questão do din-din, né? Já o outro irmão é um cara mais radical, um cara que vive a vida, se aventura, se formou médico, trabalha em ONGs, ajudando a várias populações carentes. E acontece algo relacionado à saúde de um desses irmãos que vai dar uma reviravolta na vida deles. Uma história muito bacana, muito legal, que eu indico também para vocês. As Grandes Aventuras de Tex, volume 1, A Morte de Lilith, publicação da editora Mitos, que vai narrar uma história que aconteceu lá no passado do Tex Willer, onde ele perdeu a sua esposa, que foi contaminada com uma doença, tudo isso já articulado por um bando de criminosos que queria se vingar exatamente do Tex, levou a óbito ali toda uma comunidade indígena. O Tex obviamente vai buscar vingança e a história vai avançando no tempo. Uma publicação muito fera, onde você repara ali todo o ódio, aquela sede de vingança do Tex. Publicação muito boa. Batman Veneno, da editora Panini Comics, uma história onde teremos o Batman tomando esteroides anabolizantes, o cara querendo ficar grandão por conta de algo que acontece já no início dessa publicação, quando ele não consegue salvar uma garotinha por conta de não ter a força física necessária. Então ele entra numa paranoia aí de que deve se tornar mais forte, ele precisa chegar além dos limites humanos e ele começa a tomar uma droga que é oferecida ali por um doutor, um cara meio despirocado, que tem uma aliança com um general. Uma história também muito bacana do Homem-Morcego. Lone Sloane, da editora Pipoque Nanquim, do arquiteto espacial Philippe Druillet, ele que durante muito tempo foi associado ali do Moebius, né, o grande mestre Moebius, e que escreveu uma grande obra de ficção científica com páginas que você simplesmente fica babando. Que arte espetacular, numa história de ficção científica um tanto viajada no seu início. Depois ele fez algumas parcerias como o Loeb, que é o autor do Perfura a Neve. Aí as histórias já entraram nos trilhos mais lógicos, vamos dizer assim. Trata-se da história de um viajante espacial que vai acumulando experiências e se modificando tanto fisicamente como psicologicamente. Tem muito da vida do Philippe Druillet dentro dessa publicação, é sem dúvida um dos grandes marcos dos quadrinhos. Último Assalto, o quadrinho nacional da Zapata Produções, que vai narrar a história de um garoto, ele que é da periferia, acabou cumprindo alguns anos de prisão, foi solto e quer reconstruir a sua vida através do boxe. Então ele volta a treinar, só que ele não conseguiu se desvincular daquelas amizades mais perniciosas. Inclusive tem uma espécie de mafioso, rei do crime ali da região, que pode colocar tudo a perder. Uma história realmente muito boa e que inclusive poderia virar filme. X-Men Equipe Vermelha, publicação da editora Panini Comics,
que vai narrar mais uma história da volta da Jean Grey, ela que ressuscitou novamente, mas é uma história bem construída, uma história bem conduzida, tem alguns trechos mais emocionantes, com ela reencontrando antigos X-Men, tentando desvendar alguns ataques com relação aos mutantes, aquele ódio, aquele antissemitismo, né, relacionado aos mutantes, algo que realmente embasou todas as histórias dos X-Men. É uma história realmente muito boa, teve resenha aqui no canal Central HQs, veja esse material que vale a pena. Beastars Volume 1, publicação da editora Panini Comics, uma história muito interessante, uma espécie de fábula que vai narrar a história de animais antropomórficos, ali que se passa numa escola de adolescentes, onde existem carnívoros e herbívoros, e os carnívoros são proibidos de comer carne. O protagonista dessa série, que é um lobo, ele tenta reprimir esse instinto, né, até assassino, de comer outros animais. Uma história realmente muito interessante, com várias nuances, que faz o leitor pensar um pouco sobre o que está acontecendo dentro daquele universo. Uma história muito interessante e que vale a pena você conhecer. Mágico Vento Graphic Novel Volume 4, publicação da editora Mitos. Foi meu primeiro contato com o personagem Mágico Vento e eu gostei muito das histórias. Essa publicação traz 2 arcos que são fechados. Eu destaco aqui a publicação Mendigo, que vai narrar a história ali daquele monstro, né? Que na verdade uma pessoa que a partir do momento que se alimenta de carne humana ali na região do Canadá, ela pode se tornar um mendigo. É uma história ali que tem uma pegada até um pouquinho de terror, com certo suspense, um thriller ali nas selvas, ou melhor, na neve, né? Uma publicação realmente muito, mas muito boa e que eu indico para vocês. É um personagem foda. Virgem Depois dos 30, publicação da editora Pipoca e Nanquim. Trata-se de um mangá documentário que eu adorei, achei sensacional essa história, que vai contar um pouquinho da vida de 8 pessoas reais que passaram dos 30 anos e continuam virgens. São histórias, assim, que te dão até uma certa pena no final das contas, ainda que em alguns momentos você dê uma risada e tal. Olha, é uma série realmente que vai retratar ali algo muito problemático dentro do Japão, que as autoridades deveriam observar com mais atenção, visto também toda a cultura japonesa mais conservadora, aqueles casamentos arranjados, a frustração dos homens em não conseguirem conquistar determinadas gurias, né, aquele lance mais introspectivo e tal. É realmente um trabalho muito legal, eu indico para qualquer leitor, você não precisa gostar necessariamente de mangá, você vai gostar dessa publicação. Hellboy Omnibus Volume 1, Sementes da Destruição, publicação da editora Mitos, que vai trazer os roteiros de John Byrne, auxiliando Mike Mignola nessa criação aí do Hellboy, com as suas primeiras histórias contadas em ordem cronológica. A partir dessa publicação, você começa a conhecer todo esse universo muito rico do Hellboy, que gerou alguns spin-offs, como Hellboy o BPDP, Abe Sapien, entre outras séries. E o Mike Mignola dá um show no estilo narrativo, aquela pegada mais chiaro escuro, ainda que tenha cores, né? Ele é um dos grandes mestres aí do trabalho mais sombreado. O cara realmente sabe desenhar e contar uma boa história de terror, sem falar do mestre John Byrne, né? Auxiliando ele nos roteiros. Então fica a dica para quem quer conhecer o Hellboy, essa publicação da editora Mitos vai trazer as histórias em ordem cronológica. Motoqueiro Fantasma Cósmico, o bebê Thanos deve morrer. Publicação da editora Panini Comics com roteiro do Donny Cates. Galera, é uma publicação que ela tem as suas falhas, mas no aspecto geral ela diverte muito. Eu gostei de ver ali algumas versões dos personagens Marvel, né, em realidades alternativas, numa história em que o motoqueiro fantasma cósmico, na verdade, teve sua primeira aparição na série do Thanos, o volume 3, que eu resenhei aqui no canal Central HQs. É uma história que se passa num futuro alternativo. O Donny Cates resolveu explorar esse personagem aí, que busca saciar a sua sede de vingança, matando o Thanos lá no berço, né, antes dele crescer e se tornar uma grande ameaça cósmica. É uma história que tem bons momentos, ainda que eu ache, como eu já disse, tem alguns defeitos. Eu apontei eles na resenha que eu fiz relacionado a essa publicação, mas de qualquer forma é uma publicação que você vai se entreter, aquele bom gibizão de herói.
Dylan Dog Graphic Novel Volume 2, Prelúdio para Morrer, publicação da editora Mitos, que vai trazer Dario Argento, o famoso cineasta italiano, nos roteiros da publicação, com arte do Corrado Roy. Que arte fabulosa, em preto e branco. Olha, é linda a arte desse cara, e o Dario Argento como um grande mestre, não só do cinema, mas dos roteiros. Ele que faz os roteiros dos seus próprios filmes, como Suspiria, né? Vai narrar a história do Dylan Dog encontrando uma garota numa exposição, de repente ela some. E ele fica simplesmente atraído demais por ela e resolve investigar o que aconteceu com essa moça. É uma história que envolve ali a investigação criminal, com sadomasoquismo, bondage, né? Entre outras coisas aí que levam ao sexo mais selvagem. Uma história que não tem um final óbvio nem nada do tipo. Realmente é uma história muito bem conduzida, com uma arte magistral. Fica a dica dessa publicação porque ela é muito boa. Matrimônio de Céu e Inferno, o quadrinho nacional da editora Avic, com roteiros do Enéas Tavares e arte do Mike Mignola brasileiro Fred Rubin. Publicação baseada numa obra do William Blake e vai narrar a história da vida de 4 pessoas que acabam se interligando, pessoas que passam por situações muito complicadas e diferentes, até porque tem um pastor que é todo corrupto, você tem uma garota que trafica drogas para ajudar um amigo que está doente. Enfim, é uma história realmente bem interessante que envolve, obviamente, magia negra, bruxaria e tal. É uma história realmente muito bacana e que eu indico para vocês. Druna Volume 1, publicação da editora Pipoca e Nanquim, que vai trazer um dos grandes marcos dos quadrinhos eróticos, pornográficos aí, do mestre italiano Serpieri, uma HQ muito polêmica, que mistura horror com ficção científica e também pornografia, onde a grande protagonista é a Druna, uma mulher lindona, toda sensual, né, que tenta sobreviver num futuro pós-apocalíptico. É uma história realmente muito boa, cheia de camadas, que gerou uma grande polêmica pela editora Pipoca e Nanquim estar aí publicando uma obra que traz abusos sexuais e tal, misoginia, blá blá blá, mimimi, bababá. Né? Quem não quiser não compra, você pode criticar à vontade, mas não queira censurar. Publicação que é muito bacana, são 3 volumes que já estão em pré-venda na Amazon, já foi lançado o primeiro e muito em breve teremos a segunda edição. Material fino, um dos grandes marcos dos quadrinhos. Os Desviantes, publicação da editora Guará, material nacional que veio aí apresentar super-heróis brasileiros para competir com as grandes Marvel e DC Comics. Vai narrar a história de 2 garotos que vivem ali em mundos diferentes, basicamente nesse universo aí dos Desviantes. A população está dividida entre Resistência e eu acho que é Fortaleza, se bem me recordo. De qualquer forma, eles passam por experiências e acabam ganhando superpoderes, mas obviamente tem pessoas interessadas neles e eles precisam ali tentar resolver essa situação e também fugir desses captores. É uma história realmente muito bacana. Eu achei que o universo Guará começou com o pé direito. Skyborn, publicação da editora Mitos, com a arte e roteiros do mestre Frank Cho. Mais mestre na arte do que nos roteiros. O roteiro é ok, mas a arte dele é um espetáculo. Vai narrar a história de 2 irmãos, uma mulher e um homem que são imortais. O homem, ele vive lá uma espécie de monastério, como um monge ali na China. Já a irmã atua como uma oficial do Cume da Montanha, que seria uma espécie de agência secreta ali, que lida exatamente com seres lendários, místicos, e eles estão em busca da espada do rei Arthur, a famosa Excalibur. Só que eles vão encontrar a oposição do mago Merlin, que simplesmente ficou revoltado com tudo o que aconteceu e quer tocar o terror. É uma história realmente muito bacana, com uma narrativa artística sensacional. Fica a dica. Para finalizar, o mangá Crimes Perfeitos, volume 1 da editora Panini Comics. É um mangá tão estranho porque eu acho ele cheio dos defeitos, tem várias incoerências, buracos, mas ao mesmo tempo eu me diverti demais lendo essa publicação, que vai narrar a história de um assassino profissional que é contratado para matar determinadas pessoas, só que sempre tem um plot twist, uma lição de moral, algo muito bem roteirizado pelo mangaka, que vai narrar essa história de uma forma ali até com suspense, com algumas surpresas. É um mangá interessante, que traz algumas teorias sobre mortes e formas de matar, que realmente eu gostei dentro dessa publicação. Então é
é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, também deixar o seu comentário. Vou deixar todos os links dessas publicações na descrição, caso seja do interesse de vocês. Um abraço para todos e fui!